Mais tem sempre uma novidade. Vai deixando mesmo acabar. Vai se preparando aí pro teste da mãozinha. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Rádio Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. A gente começa mais um programa Hora da Notícia, o PHN, aqui pela Mais FM. Você bem informado, você conectado, você participando do programa. Quero deixar para você aqui o nosso convite para que você participe, faça as perguntas, né? Participe aqui da nossa programação, dê a sua opinião. Nós estaremos tratando daqui a pouquinho com o meu amigo Leandro Neves Ferreira, o presidente do Sindicato da Alimentação, né? E também com o João Venâncio, o nosso assessor, aliás, nosso companheiro aqui da Mais FM, que é assessor do sindicato. Nós vamos falar sobre Previdência Social, nós vamos falar também sobre reforma trabalhista, nós vamos falar sobre os assuntos do dia a dia, especialmente que interessam aos trabalhadores, né? E portanto, daqui a pouquinho a participação do Leandro Neves e também do João Venâncio aqui no nosso programa. Quero agradecer a você que já está conectado com a gente, né? Você pode ouvir o programa, acompanhar o programa no seu rádio, no 87.9. Você pode acompanhar no nosso site, o fmmais.com.br. Você pode acompanhar também nos aplicativos, né? Um abraço para o meu amigo Richelson Xavier, que ouve pelo aplicativo. Obrigado também para o meu amigo Alfredo Landim, que ouve pelo aplicativo da Mais FM. Muitos acompanham pelo aplicativo, é prático, em qualquer lugar do mundo você pode acessar. É só baixar no seu smartphone, né, e você ouve, acompanha a Mais FM em qualquer lugar. Tem um aplicativo muito legal também, que é o Radiosnet, né? O Radiosnet é um aplicativo que tem milhares de rádios do mundo inteiro, e você pode baixar o Radiosnet no seu smartphone. Aí você pode ouvir as emissoras da cidade, as emissoras de Goiânia, de Brasília, da Argentina, de Nova York, de qualquer lugar do mundo, né? Tem muitas opções de rádio. Para quem gosta de rádio, o Radiosnet é realmente muito legal, né? Você pode ouvir em qualquer lugar também, né? Todas as emissoras da cidade, todas as emissoras do estado, todas as emissoras brasileiras, né? Então é muito legal. É claro que tem outros canais, né? Para você que ouve a nossa transmissão também via Facebook, nós já estamos no ar, né? Você pode deixar aí o seu recadinho, pode deixar a sua manifestação. E a minha pergunta para você hoje é: você acha que a reforma da Previdência passa no Congresso, né? O que você acha da reforma da Previdência? Você está acompanhando, né? O que você pensa sobre a reforma? A reforma precisa ser feita, como o governo diz, ou a reforma é prejuízo para os trabalhadores, né? Participe aí do nosso programa, né? É a oportunidade. Você também pode falar de problemas da cidade, né?
Como é que está aí a questão da saúde? A saúde em Anápolis vai bem? Diga para mim, né, o que você acha, o que está acontecendo aí nos PSFs da vida, né? Nos CAIs de Anápolis, nos CAIs aí da sua cidade, né? Você pode comentar também o que acontece na sua cidade, não somente necessariamente aqui de Anápolis, tá bom? É isso aí, a gente começa o nosso programa, né? Daqui a pouquinho os convidados estarão chegando e a gente começa destacando para você os resultados do futebol, né? Ontem teve rodada dos campeonatos regionais, campeonatos estaduais, aqui em Goiás, né? Nós falamos na sexta-feira sobre os possíveis placares, né, de Atlético e Goiás, mas o nosso pessimismo com relação ao Atlético acabou se revelando falso, né? Ou seja, a gente achava que o Goiás ia para cima do Atlético, ia faturar esse primeiro jogo, e o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? O Atlético Clube Goianiense venceu o Goiás por 3-0, portanto, Atlético Clube Goianiense sai na vantagem para a próxima partida que acontece no domingo que vem, né? Também o Goiás como mandante de campo, Goiás e Atlético, acontece no domingo e o Goiás já entra perdendo de 3-0, né? O Goiás para levar o resultado para os pênaltis, o Goiás precisa fazer 3 gols e o Atlético nenhum. Ou seja, nesse momento, né, nesse momento do campeonato, o Atlético surpreende e venceu o Goiás por 3-0. Portanto, agora o Goiás é que tem que correr atrás do prejuízo, né? É isso aí. Então, Goiás 0, Atlético 3 é o resultado da partida de ontem aqui em Goiânia. Em São Paulo, né, a disputa está entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians do meu amigo Leonardo, né, do Leonardo Nascimento, e o São Paulo do meu amigo, do meu cunhado Cláudio. O Cláudio, torcedor do São Paulo, né? Corinthians e São Paulo ficaram no 0-0, portanto, chances iguais para ambos, né? O Corinthians e o São Paulo disputam também no próximo domingo a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista. Bom, em Minas Gerais, né, o Clube Atlético Mineiro do Edmar Silva e o Cruzeiro do Eduardo Silva, do meu amigo Marley Rodrigues, também lá de Brasília, o Cruzeiro acabou vencendo o Atlético por 2-1, né? Atlético 1, Cruzeiro 2. Eu fiquei com tanta vontade que o Atlético vencesse que eu anotei aqui na minha planilha aqui, o contrário, né? Atlético 2, Cruzeiro 1. Não sei por quê, não sei por que eu fiz isso, né? Mas é o contrário. Cruzeiro 2, Clube Atlético Mineiro 1, né? O pastor Saulo Batista do Nascimento brincou comigo aqui, porque até o público de Atlético e Cruzeiro eu coloquei 51.032 torcedores lá em Minas Gerais, né, para assistir Cruzeiro 2, Atlético 1. Portanto, o Cruzeiro parte para a segunda partida com vantagem, né? O Cruzeiro que tem feito uma boa participação também na Libertadores da América. O Cruzeiro está faturando tudo nos últimos tempos aí. O Inter da minha irmã Paulina, né, e o Grêmio do meu amigo e irmão Heleno Rosa, lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional ficaram no 0-0. Portanto, vão para a segunda partida, né, empatados, está tudo igual e todo mundo tem chance. No Rio de Janeiro, o Flamengo do meu amigo Morgantini, do meu amigo Ricardo Pereira e do Elvis Silva e da Adriana Pereira, né, muita gente flamenguista, o Flamengo venceu por 2-0 o Vasco da Gama, do meu amigo Dorédio Filho e do Antônio Gomide, né, torcedores, e do Manivaldo, né, Manivaldo também é torcedor do Vasco da Gama, nosso companheiro aqui da Mais FM. Então, Flamengo 2, Vasco 0, né, o Flamengo então vai para a segunda partida com a vantagem de 2, já ganhando de 2-0. Lá no Recife, o Sport Recife venceu o Náutico por 1-0, né? Então são aqui alguns resultados
do futebol ontem, né, na rodada de ontem. Os campeonatos estão na fase final, né? Tivemos a primeira partida, todos esses que eu mencionei aqui, em Minas, em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e lá em Porto Alegre, né? A segunda partida acontece no próximo domingo, né? Portanto, vamos aguardar e ver os campeões do futebol brasileiro, dos campeonatos locais, né? Os campeonatos estaduais, e a gente torcendo aí cada um pelo seu clube, né? A gente torce aqui pelo futebol goiano, e eu torço lá pelo Atlético Clube Mineiro, meu campo, e você torce para quem você tem simpatia, tá bom? É isso aí. Então é isso, esses resultados do futebol hoje, né? Portanto, a gente trazendo aí a informação para você, tá bom? Se você tem aí algum time que eu não mencionei, você quer também falar do resultado, é só mandar para a gente aí e a gente acrescenta aqui na nossa tabelinha, tá joia? Bom, nós vamos destacar para você as principais notícias do dia. Deixa eu só conectar aqui o meu Facebook para ver quem está comigo aqui, né? Então nós vamos às notícias do dia, daqui a pouco a gente vê aqui no Facebook, né, quem está com a gente. A principal manchete do G1 nesse momento é com relação àquele acidente daqueles edifícios que caíram lá no Rio de Janeiro, né? E ontem, aliás, a manchete desse momento é o seguinte: corpo de mulher é achado em escombros de prédios no Rio e número de mortos chega a 10. Né? Portanto, mais uma tragédia no Rio de Janeiro, né? Mais uma tragédia. Nós tivemos esses dias aquela tragédia toda com as chuvas. Nós tivemos antes a tragédia lá no campo do Flamengo, quando morreram 10 jogadores, né? Dos times de base do Flamengo. Agora mais um acidente no Rio de Janeiro, mais uma tragédia, e são 10 pessoas mortas em 2 edifícios que caíram lá no Rio de Janeiro, né? Segundo vizinhos, corpo encontrado na noite de domingo, de 14, é de uma mulher que teria gritado sob escombros no dia do desabamento. 10 pessoas morreram e bombeiros trabalham com um número de pelo menos 14 desaparecidos, né? Então 10 já foram localizados os corpos, mas pelo menos 14 ainda estão desaparecidos. As buscas nos escombros de 2 prédios que desabaram na comunidade de Muzema, no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro, entraram no 4º dia da manhã desta segunda-feira. 10 pessoas morreram e os bombeiros trabalham com um número de 14 desaparecidos. É a manchete número 1 nessa manhã, né? Quem está acompanhando o noticiário tem visto a situação, né, das pessoas que morreram nesse acidente, né? Vamos dizer acidente. Na verdade, são dezenas de prédios construídos irregularmente, né? E sem licença do município. E a informação é que são dominadas, essas construções são coordenadas, né, vamos dizer assim, pelos milicianos. Ou seja, e gente fora da lei, construindo fora da lei, né, e leva pessoas inocentes, pessoas do povo, à morte, né? Mais uma tragédia no Rio de Janeiro. E a expectativa é que vários edifícios daqueles ali, situados na mesma região, no mesmo local, sejam demolidos, né? Porque estão construídos irregularmente e podem acontecer outras tragédias, né? Então, as autoridades do Rio de Janeiro têm responsabilidade para correr atrás, para resolver essa questão. Muito bem, essa é uma das manchetes. Outra manchete do G1, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, com relação aos passageiros que foram fuzilados. A semana passada nós vimos a notícia, né, e ainda repercute, quando o Exército Brasileiro, nas ruas do Rio de Janeiro, alvejaram com mais de 80 tiros um carro com uma família, né? Morreu um dos passageiros do carro, né? E
Então, ainda repercute esse assunto, né? E passageiros ontem falaram ao Fantástico, dizendo que o carro já estava parado quando houve o fuzilamento, quando houve aquelas rajadas contra aquele carro, né, daquela família no domingo passado, né, no domingo retrasado, né, como o pessoal diz. Então, isso ainda repercute. O Exército Brasileiro, né, os soldados do Exército Brasileiro fizeram essa ação. Não se sabe, é difícil de entender, né, por que o Exército... É difícil não, né? O Exército está nas ruas do Rio de Janeiro já há algum tempo, e a pergunta é, por que essa abordagem foi feita pelo Exército? Né? Onde estava a Polícia Militar do Rio de Janeiro? Onde estava a Polícia Civil do Rio de Janeiro? Né? É responsabilidade do Exército fazer esse tipo de abordagem, fazer policiamento nas cidades brasileiras? Né? Tudo indica que é uma falha, né? E a semana passada, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou dizendo que o Exército não matou ninguém. Verdade, o Exército como instituição não, mas aqueles soldados que estavam lá à disposição do governo do Estado, né? Acabou praticando esse ato impensado, vamos dizer assim, né? Um absurdo, uma coisa sem noção o que aconteceu no Rio de Janeiro. Bom, o Centrão quer adiar o debate da Previdência. Hoje teria previsto, né, para hoje iniciar a discussão da reforma da Previdência na CCJ. Nós vimos semana passada a apresentação do relator, o relator apresentou, né, a sua manifestação. Agora vai para a fase de debates dentro da comissão. E o objetivo do governo era começar a discutir hoje, né? E acompanhar até com a proposta, né? O objetivo de terminar, de resolver, de votar ainda essa semana. Ocorre que essa semana é uma semana mais curta, tem feriado na sexta-feira, né? Uma sexta-feira santa, e possivelmente o Congresso vai trabalhar segunda, terça e quarta. Ou seja, esses 3 dias, e tudo indica que não será votada, né, essa emenda na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Até porque o Centrão, né, nós temos no Congresso a direita, o centro e a esquerda, né? E o Centrão, que tem vários partidos, vários parlamentares, o Centrão não quer votar, né, está esperando pelas promessas feitas pelo governo, né? Há uma discussão com relação a emendas parlamentares, e o Centrão quer resolver primeiro a questão das emendas para depois entrar na questão da Previdência Social. A polícia faz operação contra a quadrilha que comprou plano de saúde com dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo. É também uma manchete do G1, um destaque agora pela manhã, né, também mais uma operação policial, dessa vez focada em desvios da Prefeitura de São Paulo. Portanto, mais uma operação policial. Mortes caem 21,7% nas estradas federais após a instalação de radares. Essa é uma manchete do UOL, né? O governo Jair Bolsonaro havia anunciado a retirada dos radares das rodovias brasileiras, né? Mas onde a Justiça determinou que fosse colocado de volta, e o resultado é esse, 21,7% de mortes a menos, né? Então as mortes caem realmente quando tem os radares, né? Muita gente reclama do radar, né? Atrapalha às vezes a movimentação, mas o fato é, o cidadão ele só respeita se doer no bolso, né? Aqui em Anápolis ontem mesmo, acho que se não me engano foi ontem ou anteontem, subindo ali a Avenida Brasil, né, um carro em altíssima velocidade, mais de 100 por hora na Avenida Brasil, quando a velocidade da Brasil é 60 quilômetros, né? Mas se não tem a barreira eletrônica, se não tem lá a possibilidade de multa, então o cidadão exagera, né? O cidadão corre demais.
A última notícia, o último destaque que eu quero deixar nesse bloco é o seguinte: o UOL, compra e venda de ações na Bolsa retratam descrença na economia. Né? Então, o cidadão brasileiro já está descrente com a economia, né? Nesse primeiro trimestre de 2019. Havia uma grande expectativa com relação ao novo governo, mas, segundo a manchete do UOL, compra e venda de ações na Bolsa retratam descrença na economia. Né? Os investidores estão descrentes e somente uma mudança no governo, né? Melhorias em relação à administração federal pode gerar confiança nos investidores. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região. Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard, Ticket. Mercadinho Oliveira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Para você que procura o melhor serviço para seu carro, Renato Pneus é o lugar certo. Contamos com serviços de alinhamento e balanceamento, suspensão, higienização de ar-condicionado, freio, escapamento e troca de óleo. Fones 3314-2239 e 99131-2395. Avenida Contorno, número 1000, Jardim Arco Verde, Anápolis. Renato Pneus, Centro Automotivo. Buscamos e levamos o seu carro. Ligue a gente. Siga a Rádio Mais nas redes sociais, Facebook, Instagram. Curta, siga e compartilhe. Rádio Mais FM Anápolis. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Da notícia. Apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da notícia. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Você acompanhando aqui em 87.9. Você também acompanhando nas nossas redes sociais, né? Um abraço para você que está comigo no Facebook, na nossa live, né? E obrigado a você que acompanha no fmmais.com.br, para você que acompanha nos aplicativos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Você é a razão de nós estarmos aqui para
trazer as principais informações, deixar você bem informado, deixar você, né, também conectado com o que acontece na cidade, com o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. É isso aí. O programa Hora da Notícia tem o prazer de receber na manhã desta segunda-feira aqui nos nossos estúdios o Leandro Neves Ferreira, ele que é presidente do Sindicato da Alimentação, né? E também o meu amigo João Venâncio está conosco também nessa manhã. Ele participa com a gente também desse momento especial aqui do programa Hora da Notícia, né? Então nós temos aí a participação dos nossos amigos, né? E a gente vai conversar com eles sobre a reforma da Previdência, né? Também sobre o que está, né? O que acontece lá no Congresso Nacional, né? E também sobre as mudanças na reforma trabalhista, assuntos que você inclusive pode participar. É isso aí, bom dia João Venâncio, bom dia Leandro, prazer recebê-los aqui na Mais FM. Bom dia Edmar, tudo bem? Tudo bom, né? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Bom dia aí, ouvinte da Rádio Mais FM. É um prazer muito grande estar aqui hoje, na manhã de segunda-feira, representando aqui os trabalhadores do Sindicato da Alimentação de Anápolis, categoria grande, Edmar, categoria aí expressiva, são hoje mais de 10 mil trabalhadores na nossa base. Certo, mais de 10 mil trabalhadores, só Anápolis ou é a região? Nosso sindicato é base municipal, é só Anápolis. Só Anápolis. Muito bem. Falei com o João Venâncio, né, para a gente discutir aqui, para a gente debater a questão dos direitos do trabalhador, e nesse momento acho que a preocupação número 1 do trabalhador, ou pelo menos deveria ser, é a questão da reforma da Previdência. Como é que vocês, do Sindicato da Alimentação, como é que vocês, sindicalistas de uma maneira geral, estão vendo essa proposta de reforma lá no Congresso Nacional? É um ponto hoje a se discutir de todas as formas possíveis, né? A gente tem o nosso Congresso hoje legislando, tentando aí fazer uma reforma da Previdência, de forma, pelo intuito do governo, de forma a melhorar. O argumento é que melhora, né? Que se não tiver reforma, o Brasil acaba. O Brasil quebra. O Brasil quebra. Mas pelo nosso entendimento, a mudança é pequena nesse ponto, que o governo tenta fazer um incremento segurando a verba, ganhando dinheiro. Para a gente, essa reforma, ela não traz tanto benefício nessa parte financeira para o governo também. Para o trabalhador, para quem precisa aposentar aí ao longo do tempo, a gente vê o prejuízo é grande. Muito bem. Eu estava lendo agora a manchete agora há pouco, a emenda constitucional está na Câmara dos Deputados, né, na fase de votação, na Comissão lá de Constituição e Justiça. Inclusive hoje o governo queria votar na comissão essa semana ainda, né? Como tem um feriado na sexta-feira, o Centrão também não quer votar, está querendo adiar, né? É claro que o governo prometeu emendas parlamentares, o governo prometeu cargos, né? E é claro, o Centrão ele não quer votar isso antes de resolver essa questão. Como é que você vê essa negociação? Os deputados, a maioria dos deputados, né, vamos dizer assim, muitos deputados, votando contra a população em busca de ajuda através de emendas parlamentares, emprego. Como é que você vê esse toma lá da cá? Isso aí é uma forma seguinte, Edmar. O parlamentar que está lá, está fazendo esse tipo de votação, ele está traindo o voto que ele recebeu aí no último pleito eleitoral. A gente vê da seguinte forma, a gente sabe o seguinte, o governo é novo, entrou agora, segundo Maquiavel, o príncipe, o livro, fala o seguinte, o cara tem que injetar um tipo de medida desse no início do mandato. Por quê? Porque a gente entende que tem preocupação de todos os lados, pode ser que não passa e também é algo que não seja tão bom para a população. Se não for bom, você faz no começo
Se for aprovado, bom, para o governo. Se não for aprovado, aquilo fica esquecido. Quando ele chega no final do mandato, daqui 4 anos, já foi esquecido, ele talvez consiga se reeleger. Certo. Mas se ele faz uma medida dessa, né, tenta passar uma reforma dessa lá no final do mandato, depois dos 2 anos de mandato dele, isso daí vai refletir quando ele for reeleger, na reeleição. Então, na verdade, é o seguinte, se quer fazer alguma coisa ruim, faça no começo. Faça no começo, que depois vai difícil. Isso. Aqui, com relação aos deputados de Goiás, né, vocês são sindicalistas, naturalmente, aqui em Goiás, vocês têm uma ideia de como vai ser o voto dos deputados, dos 17 deputados aqui de Goiás? Tem esse acompanhamento? Você consegue falar isso aí, João, pra gente? Bom dia aos ouvintes da Rádio Mais FM. É um prazer estar aqui, agora como dirigente sindical. Mudar de cadeira? Mudar de cadeira? A nossa câmera aqui, o pessoal do Facebook. O pessoal não vai me ver, tem que ver. Isso. Bom, então, mais uma vez, gente, é o seguinte, eu imagino que nós teremos aqui cerca de 20%, 30% dos deputados nossos, deputados federais, pelo estado de Goiás, que vão votar a favor aí dos trabalhadores, né? E eu acho que o resto vai votar contra os trabalhadores, até porque, como vocês acabaram de falar, os deputados estão precisando de emendas parlamentares, né? Eles estão requerendo isso. E me parece que o sinal verde já foi dado, né? Nesse sentido. Então, eu imagino que vai ser, o percentual não vai passar disso, de 20% a 30% dos nossos 17 parlamentares que vão votar a favor dos trabalhadores, o resto vai votar realmente contra os trabalhadores, como a gente já tem visto isso em outras ocasiões. Muito bem. Então, a avaliação, os sindicatos, eles têm algum trabalho de ir atrás do deputado, de fazer o contato com o deputado, para que o deputado, ele tome uma posição favorável aos trabalhadores, presidente? Tem sim, Edmar. Todos os sindicatos unidos aí, juntamente com as federações, essa é uma parte mais, né, de federação, porque a federação, ela é hoje, o sindicato ele é uma pirâmide, nós somos a base. Nós estamos embaixo, federações no meio e confederações na cabeça, no topo da pirâmide. O que acontece? A federação ela tem um poder maior, poder de iniciativa ali, de contato com esses deputados. E a confederação também. A confederação normalmente ela é composta aí por assessores que são ligados justamente ao poder legislativo. Então ali está sendo feita uma pressão, uma forma de mudança. Mas a gente vê o seguinte, até complementando aqui o que o nosso colega João Venâncio falou, a gente não vamos fugir muito do que a gente viu no ano passado, naquela tentativa do impeachment do Temer. Né? Esse ano, também na reforma da Previdência, os partidos que estão contra o governo votaram contra, mas os que estão com o governo, partidos de centro, partidos ligados mais à direita, esses votarão com o governo. Mas mesmo entre esses partidos, a gente ainda vê divergência. Então, é o papel hoje do governo tentar convencer os próprios ali, entre eles mesmos. Os próprios aliados. Ele tendo esse convencimento, a gente pode temer que isso aconteça de passar. Muito bem. O ano passado, você citou o governo Temer, e uma das questões, a marca, na minha opinião, do governo Temer, foi a reforma trabalhista, né? Uma reforma que houve toda uma movimentação, toda uma mobilização dos trabalhadores, mas acabou sendo votada, como disse o João Venâncio, né? Acabou que os deputados que apoiam o capital, que apoiam o governo, né, acabaram sendo mais fortes e fazendo a reforma da trabalhista. Como é que você viu a reforma trabalhista para os sindicatos? O que mudou? Qual é o resultado dessa reforma? A reforma trabalhista ela veio como um ponto marcante, um ponto muito forte aí que a gente avalia da seguinte forma: o trabalhador ele ficou muito prejudicado com a forma que essa reforma ela foi aprovada. Uma reforma que alterou mais de 100 pontos da CLT, ela
foi discutido em menos de 6 meses em todas as casas, né, na Câmara, no Senado, e foi aprovada. Então, ela não teve um estudo igual deveria ter, amplo, passou em todas as comissões, na CCJ, né, nas de direitos humanos, não foram todos os pontos ali avaliados da forma que deveria ter sido avaliada. O prejuízo que ela trouxe para o trabalhador, o reflexo, ele vai ser aí ao longo do tempo. Aí a gente já está aí com quase 2 anos de reforma aprovada, já está em pleno, né, em funcionamento, em pleno vigor. Então, com esses 2 anos, a gente já tem um pequeno reflexo já do que está acontecendo. E o que é interessante, o Odmar, Leandro, é que essa reforma trabalhista, ela foi feita no intuito de gerar emprego, né? E o efeito dela foi o contrário. Ela gerou desemprego, essa reforma trabalhista, porque aumentou, né, o número de pessoas desempregadas nesse país. Então, ela fez um efeito inverso do que era para ser feito, o sentido disso. Então, o grande problema também, o que eu vejo hoje na reforma da Previdência também é justamente isso aí, é o efeito contrário. É o que a gente a gente pode observar, né? Então, essa reforma trabalhista, ela veio, como eu disse ontem no meu programa, as dificuldades do sistema sindical nesse país não para de crescer, está sempre aumentando, né? E a gente tem visto assim, a gente tinha nesse país quase 17 mil sindicatos, alguns sindicatos já morreram, né? Mas os sindicatos bons, que têm trabalhado, que têm representatividade, também estão sofrendo por causa daqueles sindicatos que não faziam nada. Nós tínhamos, em todo o Brasil, sindicato dos trabalhadores que trabalham em sindicatos, né? Sindicato dos servidores sindicais. Não precisava disso. E por isso criou até sindicato do crime, não sei se vocês observaram, né? Lá no Ceará tem o sindicato dos cornos. Né? Então, tanto... Virou brincadeira. Tantos sindicatos que virou essa coisa. Então, eu vejo que hoje os sindicatos de verdade eles estão sendo prejudicados. E tem se reinventado, tem lutado para ver se consegue sobreviver. E o trabalhador, uma coisa interessante, eu não sei se vocês ainda vão chegar nesse ponto, é que o trabalhador ele vai ficando desamparado. Né? O Ministério do Trabalho, o presidente já desfez o Ministério do Trabalho, né? Nós temos as delegacias do trabalho em todo o Brasil, mas o trabalhador ele só tem um lugar, só tem uma entidade para recorrer, para se segurar, que é o sindicato, né? E é preciso que ele se alerta para isso, é preciso que ele se atenta, que o trabalhador se atenta para isso, que só as entidades sindicais que estão conseguindo sobreviver, que estão com luta e nesse momento precisa realmente do trabalhador, né? Que o trabalhador que tem representação que vai conseguir ter bons resultados nessa nova relação entre capital e trabalho. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando com os sindicalistas Leandro Neves Ferreira, que é presidente do Sindicato da Alimentação, e com o João Venâncio, né, que é assessor jurídico do sindicato. Assessor de imprensa. Assessor de imprensa, jurídico. Advogado não dançou, né? Está no caminho. Muito bem, então com o assessor de imprensa João Venâncio e o presidente Leandro Ferreira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais informações para você, né, e a participação dos nossos convidados. Se você quiser deixar a sua pergunta, pode deixar aí na nossa transmissão pelo Facebook, né? E a gente fala aqui com os nossos convidados. Você pode deixar também no nosso WhatsApp 995294013. Nós vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já já. Quer saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br.
Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Tá na Mais, tá bom demais. Sanduícheria e Pizzaria do Primo, o melhor lugar para você saborear o seu lanche. Temos açaí na tigela, sorvetes néctar, picolés, sucos de laranja natural e bebidas em geral. Sanduíche à moda no prato e uma deliciosa pizza na hora. Todas as quartas e quintas, 20% de desconto no seu lanche. Avenida Antônio Carlos Pereira, quadra 6, lote 1, Setor Sul. Teleentrega Setor Sul e bairros vizinhos. 3314-5528 e 99219-4242. Entrega das 18 à meia-noite. Sanduícheria e Pizzaria do Primo, o melhor lugar para você saborear o seu lanche. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Para mais um bloco, terceiro bloco, né, e último bloco do programa, trazendo para você os nossos convidados, né, para falar sobre reforma trabalhista, a reforma da Previdência, assuntos que interessam aos trabalhadores. Eu quero agradecer a minha amiga, que é a Tequinha, né, Tequinha Maria José da Silva, desejando um bom dia para nós, bom dia para você também, obrigado pelo carinho da audiência. O meu amigo José Justino Filho está conectado, e o Justino conectado é sinal de programa compartilhado. Ó, que bom. Gente boa toda a vida. Obrigado, Justino, pela companhia, né? A Maria Santos também, lá no Jundiaí, acompanhando. A minha amiga Lucimar Batista Mendes também conectada. Obrigado pela participação, pelo carinho da audiência, né? Para vocês que assistem, para vocês que participam, deixem o seu recadinho, né? Você pode compartilhar o programa também nas suas redes sociais, para a gente alcançar mais pessoas, né? O assunto de hoje é um assunto que interessa a todo mundo, é um assunto que está na pauta do Congresso Nacional, né? E a gente tem a gente tem que estar atento, por quê? Porque está na pauta a reforma trabalhista que vai mexer com a vida de todos os brasileiros. Bom, mas antes da gente voltar aqui com os nossos convidados, nós vamos ouvir direto de Goiânia o Libório Santos, ele que traz os destaques do dia, né, as principais informações do dia aqui no programa Hora da Notícia. Bom dia, Libório. Produtos da agricultura familiar poderão ter selo de identificação. Pesquisa comprova baixo nível de qualidade na educação pública. Polícia em ação, presas quadrilha de roubo a bancos e de roubo de carros. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 15 de abril, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Otimistas com os rumos da agropecuária brasileira em 2019, os produtores rurais marcaram presença na 18ª edição da Tecnoshow Comigo em Rio Verde, e a feira superou as expectativas em relação aos números alcançados em edições anteriores.
Foram 3,4 bilhões de reais em negociações, aumento de 36% em relação a 2018, 580 expositores e público de 118 mil pessoas. Considerada a grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste e entre as duas maiores do Brasil, a Tecnoshow Comigo já tem data confirmada para 2020. Será de 30 de março a 3 de abril. Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, comemorou o resultado positivo da edição deste ano. Já começou a campanha de vacinação contra a gripe influenza. De acordo com a secretária municipal de saúde de Goiânia, Fátima Morué, a campanha tem um público específico de risco que estão mais expostos ao vírus, que são as gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, crianças, trabalhadores de saúde, idosos, doentes crônicos, professores e funcionários do sistema prisional. Em todo o estado, a meta é vacinar 1.700.000 pessoas. Em Goiânia são 56 postos de vacinação, mas elas também estão disponíveis nas cidades do interior. É importante que venham. O ano passado nós tivemos uma situação um pouco diferente, mais alarmante, mas é exatamente para evitar isso que as pessoas devem procurar calmamente os postos de vacinação. Nós temos mais de 50 postos dispostos pela cidade para que as pessoas tenham facilidade em serem vacinadas. Então nós pedimos que venham as crianças, as gestantes, que é o grupo prioritário dessa semana, venham adquirir suas vacinas e todos serão vacinados em todos esses locais que nós estamos disponibilizando a vacina. No giro da bola, na decisão do Campeonato Goiano, o Atlético saiu na frente e abriu uma boa vantagem em vencer o Goiás por 3-0 ontem. Próximo jogo no domingo, com a participação da torcida apenas do Goiás. Com o fim dos campeonatos estaduais, começam as competições nacionais. Vila Nova e Atlético disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás a Série A. 5 pessoas foram presas ontem acusadas de compor uma organização criminosa que roubou, adulterou e desmanchou pelo menos 15 caminhonetes. As prisões ocorreram por policiais militares do Comando de Operações de Divisas. Os veículos eram roubados dos municípios mato-grossenses de Barra do Garças e Primavera do Leste. Posteriormente, eram trazidos para Goiânia, desmontados e as peças vendidas como usadas. Em outra ação da Polícia Civil, prendeu 3 pessoas que estavam planejando 4 assaltos a bancos neste final de semana na região metropolitana de Goiânia. Com o grupo foram encontrados vários explosivos. 2 acidentes ocorridos da BR-060 entre Goiânia e Cesarina marcaram a vida de uma família. No primeiro acidente, pai e filha morreram após colisão de uma motocicleta contra um carro de passeio. O homem estaria embriagado. Já no segundo, a mãe da criança acabou ficando ferida depois que o carro em que ela estava colidir frontalmente com uma caminhonete Ranger. E a educação pública como vai, hein? Bom, resultados de pesquisas comprovam que as coisas não vão nada bem. No ano passado, 36,9% dos alunos do ensino médio da rede pública de ensino saíram da escola sem saber o básico, ou seja, totalmente despreparados para entrar num curso superior. 4 de 10 desses alunos não tinham conhecimento básico de matemática, por exemplo. Os produtos oriundos da agricultura familiar em Goiás poderão ter um selo de identificação. É o que propôs, através de lei apresentada na Assembleia Legislativa, o deputado Wagner Neto. Ele justifica que esses produtos são diferenciados e, com isso, os produtores teriam um apoio maior com a participação do consumidor. Qual que é a intenção nossa com isso? É justamente fortalecer esses produtos produzidos por produtores da agricultura familiar. A gente sabe que a propriedade rural está com grande dificuldade e o pequeno produtor ainda enfrenta uma dificuldade maior. Então eu acredito que isso é uma forma de incentivo às pessoas comprarem esses produtos. Porque eles comprando esses produtos, eles, a maioria das vezes vão estar utilizando praticamente produtos orgânicos, que pouco utilizado o uso de agrotóxicos. A gente sabe a importância, né, da agricultura familiar para a distribuição de renda e principalmente para a permanência do homem e da mulher no campo. A gente vê um êxito rural muito grande e quando a gente incentiva esses agricultores familiares, a gente incentiva a permanência desse homem no campo, a gente incentiva a distribuição de renda do nosso estado e a gente aumenta a produtividade para aqueles que têm pouca terra e têm uma dificuldade maior de competitividade no mercado. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então é a participação do Libório Santos, direto de Goiânia, destacando as notícias do dia. Mas nós vamos voltar aqui aos nossos convidados. Nós estamos recebendo o Leandro Neves, ele que é presidente do Sindicato da Alimentação aqui de Anápolis, e também o João Venâncio, que é assessor jurídico, assessor de comunicação
do sindicato. O Leandro, a gente falava no primeiro bloco, no bloco anterior aqui, sobre a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, como o João Venâncio colocou, ela foi feita com a ideia de que ia gerar empregos, né? Aqui em Anápolis, essa reforma, ela trouxe alguma consequência? Como é que houve essa geração de... Né? O João Venâncio já mencionou isso, mas houve alguma reação? Qual foi o resultado para os anapolinos, né? Para o seu sindicato, vamos dizer assim, dessa reforma? Edmar, a gente vê da seguinte forma: não gerou emprego, né, em Anápolis devido à reforma trabalhista. Teve geração de emprego, sim, mas decorrente do processo, não da reforma trabalhista. Empresas, né, teve empresas aqui em Anápolis, foram criadas e com o tempo aí, produção aumentou, mas não com reflexo da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela teve reflexo sim para o povo anapolino, para o trabalhador da nossa categoria. A gente fazia uma média aí de rescisões no sindicato, uma média de 70, 80 rescisão no sindicato. O que acontece? Com a reforma trabalhista, a rescisão de contrato de trabalho do trabalhador que tem mais de um ano de empresa, ela não é mais obrigada a ser feita no sindicato. Não quer dizer que o empregador parou de demitir o seu empregado. Não, continua da mesma forma. Só que as rescisões não são mais feitas no sindicato, na mesma quantidade que era. Hoje o sindicato representativo, forte, ele coloca isso na convenção e dá a obrigatoriedade de ser feito no sindicato. O nosso sindicato, mesmo nas nossas convenções, tem, então é obrigado. Mas tem alguns que não cumprem convenção, né? A convenção ali no artigo 611A fala o que pode ser convencionado e o que não pode ser convencionado. A gente entende hoje o seguinte, que o negociado prevalece sobre o legislado. O que significa isso? O que está na convenção, ele vale mais do que a lei, porque ele foi negociado entre as partes. É um acordo. Acordo, ele tem prevalência de lei, tem valor de lei. Aliás, essa foi uma mudança que foi questionada, né? Porque o acordo, ele vale mais que a lei. Agora, se os sindicatos são fracos, ele acaba não conseguindo um bom acordo, não é isso? Isso. Por isso o sindicato tem que ser representativo, tem que ser forte, tem que ter quem? O trabalhador do lado do sindicato. O trabalhador, ele entende essa forma quando a gente conversa com ele. Nós tivemos numa empresa na semana passada, o trabalhador não conhecia o que era o sindicato. Fomos lá mostrar para ele, o seu sindicato tem isso para te oferecer, a negociação do coletivo do sindicato, ela é feita dessa Então, o nosso sindicato, ele tem uma força muito grande que o sindicato tem. Isso é o diferencial entre o sindicato forte e o sindicato fraco. Porque o sindicato que deixou o trabalhador de lado, que a gente fala que é um sindicato fraco, que não vai atrás, não tem acaba da forma proposta. Muito bem. O João Venâncio, vamos voltar à questão da Previdência. Eu acho o seguinte, a questão da Previdência ela é importante porque a reforma trabalhista foi votada vamos dizer assim. Como é que você vê a participação dos sindicatos, a participação dos trabalhadores na discussão sobre a Previdência? Eu acabei de dizer para os senhores que estão aqui, que as projetos estão parados, estão se movimentando, né, a respeito dessa reforma da Previdência. As nossas autoridades, eu tenho medo, mas eu tenho plena certeza, inclusive o Leandro também acha isso, né, Leandro? A reforma da Previdência, do jeito que está, ela não passa. Existem pontos ali que precisam votar de jeito. Mesmo de maioria
maioria dos deputados com medidas provisórias, isso, aquilo, mas vai passar do jeito que está ali, porque prejudica muitos trabalhadores. Estão vivendo mais, né? Mas que a Previdência pode sofrer um colapso e acabar. Na verdade, todos os estudos apontam realmente que a Previdência ela está sujeita a sofrer um colapso aí daqui 3, 4 anos. Agora, é preciso e tem que olhar com carinho para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais simples, para aquele que trabalha na roça, que sofre muito, porque também não faz sentido, Edmar, por exemplo, um político aposentar com 30, 40 mil reais, né? Enquanto aposenta aí com 998. Então, é preciso que olhe isso. E em nenhum país do mundo há uma diferença tão grande igual ao Brasil. Há uma diferença muito grande. O caboclo aí que juiz, dos seus proventos lá de aposentadoria, ele pega mais, né, de 100 mil. Isso é um absurdo. Eu vi uma reportagem sobre um juiz do Mato Grosso, que não me lembro o nome, que ele pegou aí, parece que ele pega 170 mil, mas aproximadamente isso. Então isso é um absurdo. E eu vejo que realmente é preciso moralizar, né, essa Previdência, porque há muita desmoralidade. Agora, é preciso olhar com carinho para as pessoas que realmente são as excelências desse país, como diz lá o senador Jorge Cajuru, a pessoa que trabalha lá na roça, com chapéu na cabeça, suando, sofrendo para produzir alimento, para que a nação viva. Então essas pessoas precisam ser tratadas com carinho. Muito bem. O grande problema, viu, João Venâncio, é que a proposta de reforma que está no Congresso, ela não bate nessas questões, né? Ela não pega o deputado, ela não pega o juiz, ela não pega o promotor, ela não pega as classes mais poderosas do Brasil, vamos dizer assim, né? A proposta que está no Congresso Nacional, infelizmente, ela pega o trabalhador comum. Por quê? Porque a reforma é na Previdência Social do trabalhador comum, né? É o INSS, né? Ou seja, o juiz tem lá a previdência do judiciário, né? Os deputados têm lá previdência parlamentar, mas a previdência que os militares, né, também tem a previdência deles, diferente. Então, o que pega mesmo é o trabalhador, esse que você disse aí, é o assalariado, é aquele que ganha pouco e que na hora da aposentadoria ele no máximo ele vai chegar no teto de R$5.900, me parece, mais ou menos esse valor. Então, a reforma, do jeito que ela está lá no Congresso para ser votada, ela não pega os grandes, né? Eu concordo com você, João, que esses grandes precisariam estar também sofrendo essas mudanças. Sem dúvida. Mas o fato é que a proposta encaminhada pelo Jair Bolsonaro, pelo governo federal, né, pelo Paulo Guedes, o fato é que a reforma que está lá, ela precisa de atenção do trabalhador, porque é aquilo que você disse, né? Enquanto alguns estão calados, quem cala consente, né? Claro, sem dúvida. E o deputado, na hora de votar, vai dizer assim, não, meu eleitor não manifestou, meu eleitor não disse nada, então está tranquilo, né? Então, esse é o grande problema da reforma que está sendo proposta. Por quê? Porque no discurso, ela pega os privilegiados. Na prática, ela só pega o trabalhador rural, né, a doméstica, o servente de pedreiro, o pedreiro, né, o marceneiro, o carpinteiro, o trabalhador na fábrica, então o comerciário, né? Então, assim, o grande problema dessa proposta é que ela não pega os grandes, ela pega os pequenos. Mas o discurso que é feito para dar dar convencimento para a população, né? Porque a população realmente tem que acabar com esses privilégios. Tá legal. Agora, a proposta que está lá acaba com os privilégios, né? Ou vai acabar prejudicando ainda mais o pequeno, né? o trabalhador rural, né? O idoso, as pensionistas. Mas o nosso tempo está esgotado, João. Eu queria agradecer você, o João Venâncio, ao Leandro Neves, e para terminar, uma pergunta, né, que seria o seguinte: o que
os sindicatos podem fazer no sentido de se mobilizar e tentar impedir essa reforma do jeito que ela está proposta? Hoje a grande mobilização, Edmar, é a união. Temos que ter união, não tem como fugir disso. Todos os sindicatos unidos já tem aí o FST, que é o Fórum Sindical dos Trabalhadores, é composto aí por sindicatos de todas as categorias. Ele fica em Brasília e está atuando forte ali na Câmara. E isso tem apoio de todos os trabalhadores. É bem difundido isso aí. Eles replicam para as confederações, federações, para os sindicatos, e a gente distribui para o trabalhador para orientar e tentar, junto com o trabalhador, fazer essa mobilização. Mas é exatamente o que foi comentado aqui, o trabalhador deu carta branca. Deu carta branca ali quando ele votou no deputado ali para representar ele. Se ele não fazer um barulho aqui embaixo, para o deputado escutar lá em cima, ele vai votar contra o trabalhador, novamente. Então, acho que uma ação positiva que todo trabalhador pode fazer é se manifestar ao seu deputado, né? Por exemplo, você votou em quem? Eu votei no Joãozinho das Flores. Então, ligar para ele, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Olha, claro. Né? Por meio da internet você consegue. Isso. Então, as redes sociais hoje ela tem um poder muito forte em cima de si, uma influência muito grande. Muito bem. Mais alguma informação importante aí para a gente fechar o nosso programa? Não, a única informação é que nós estamos aqui todos os domingos a partir das 9 horas da manhã com o programa Brasil Sertanejo. Aproveitar que você tem uma audiência monstruosa, Edmar, e deixar aí a nossa recomendação para que o pessoal possa escutar a gente. Nós estamos também através aí do grupo de locutores do Brasil, e o nosso programa em alguns horários é transmitido aí via o grupo de locutores do Brasil, em todo o Brasil e fora do Brasil também. Muito bem. O João Venâncio puxando a sardinha para... É lógico. Aí estamos puxando a brasa para o espeto. Puxando a brasa para o espeto do programa Brasil Sertanejo, sucesso nos domingos pela manhã aqui na Mais FM. Leandro, obrigado pela participação, obrigado por estar conosco. Quero deixar, viu, João Venâncio, Leandro, o nosso programa, a Mais FM, aberta para vocês. Alguma manifestação do sindicato, alguma informação importante do sindicato, nossa casa aqui é casa de vocês, tá? Eu quero deixar o convite para estar com a gente outras vezes, né? Às vezes alguma pauta que vocês querem, olha, Edmar, queria discutir isso, tal assunto, né, para a gente colocar na nossa programação. O nosso objetivo é nos aproximar ainda mais da comunidade, né, estar mais perto das pessoas da nossa comunidade, e vocês representam, né, boa parte dessa comunidade. O sindicato é importante, como você disse, são mais de 10 mil filiados, né? Então, são mais de 10 mil pessoas envolvidas, fora os familiares, né? Ou seja, claro, se a gente fizer um cálculo leve aí, vocês envolvem no mínimo 40 mil pessoas. Com certeza. Né? Isso aí, Edmar, obrigado pela participação, pelo convite. Gostaria de deixar também para o ouvinte da Rádio Mais FM, que faz parte da nossa categoria, qualquer dúvida que tiver sobre representação sindical, sobre qualquer dúvida trabalhista, pode nos procurar lá no Sindicato Alimentação, fica na Praça das Mães, no centro ali, aquele prédio novo, verde. É lá que o sindicato se encontra, lá que você, né, vai ter as suas dúvidas respondidas. O sindicato tem vários benefícios para o trabalhador também, né? Temos vários benefícios. Então, o nosso grande diferencial hoje, nós temos médicos dentro do sindicato, temos assessoria jurídica, temos aí o único sindicato, eu acredito, em Anápolis hoje, que tem clínico geral, ginecologista, pediatra, psicólogo, para atender toda a categoria. É melhor que o Hospital Municipal. Melhor que o Hospital Municipal. Tá bom. Obrigado, então, João Venâncio. Ok. Edmar, um abraço para você, um abraço para todos os seus ouvintes, pessoal que está curtindo aí a Mais FM e também a Nova FM, né? Um abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho e um abraço. E que Deus abençoe a todos. Muito bem, nós agradecemos então a participação dos nossos convidados. Você que nos ouviu, você que nos acompanhou também, muito obrigado. Obrigado por você estar no Facebook, acompanhando a nossa live. A Maria Silva, a Lucimar Batista, a Maria Santos, né, a minha amiga Lorena Monteiro, sempre ligada, o Dr. Luiz Carlos Teixeira também, sempre acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a nossa pauta também é com os trabalhadores. Amanhã nós vamos receber aqui a presidente do Sindicato dos Trabalhadores no município, né? O sindicato está convocando, o Sindicato dos Servidores Municipais está convocando os trabalhadores para amanhã à tarde. Tem uma manifestação, uma assembleia, né? Convocação de Assembleia Geral e ato de protesto
o sindicato está convocando para amanhã, 16 de abril, às 14 horas. E amanhã pela manhã nós vamos receber aqui a presidente, né, e representantes do Sindicato dos Trabalhadores no município. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, às 8 da manhã. Nosso programa tem reprise às 20 horas na Mais FM e na Mais FM Gospel. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.